2025 foi disparado o pior ano da carreira do Neymar. Brigas com o torcedor, lesões em sequência, derrota humilhante e até o Santos lutando contra o rebaixamento. A pergunta é simples, depois de tudo isso, qual é a chance real do Neymar ir para a Copa de 2026? Hoje você vai ver o top 5 piores momentos do Neymar no ano e eu vou definir qual deve ser a odd justa para o eterno menino Ney ser convocado para a Copa. Vejo muita gente falando que o Neymar é um ex-jogador em atividade, mas será que podemos considerar que ele está em atividade mesmo? Cara, desde a última Copa do Mundo, em 2022, o Neymar participou de apenas 46 jogos oficiais. São muitas e variadas lesões. Se olhar no perfil do jogador no Flash Score, tem de tudo: joelho, coxa, tendão, joelho de novo, mal-estar, tornozelo, muscular, enfim. Nesse último ciclo para a Copa de 2026, o Neymar sofreu. Especificamente em 2025, foram 28 jogos pelo Santos, mas mesmo assim, o ano do craque foi recheado de ausências importantes. De todos os clássicos contra os rivais paulistas, foram somente 2 jogos em 9 partidas, incluindo a ausência na semifinal do Paulistão contra o Corinthians. E para finalizar, Neymar terminou o ano jogando no sacrifício para salvar o Santos do rebaixamento, com uma lesão no joelho, inclusive precisando passar por intervenção cirúrgica. Ou seja, Neymar já vai começar o ano e possivelmente a temporada de 2026 afastado dos gramados para se recuperar de mais uma lesão. Na quarta colocação de piores momentos do Neymar no ano, eu coloco aqui a relação conturbada com a torcida. Começando com a eliminação do Santos na Copa do Brasil contra o CRB lá em Alagoas. Após o Santos ser eliminado nos pênaltis, Neymar não aguentou os xingamentos e provocações da torcida e respondeu com deboche e sinal de silêncio. O pior é que o craque também se envolveu em algumas polêmicas com a própria torcida do Santos na Vila. No jogo contra o Flamengo, lá no primeiro turno, que inclusive o Neymar foi o herói ao marcar o gol da vitória por 1-0, a torcida do Santos provocou e pegou no pé do Danilo do Flamengo, chamando de mercenário. Neymar comprou briga com a própria torcida pedindo para respeitar o jogador do Fla. No jogo seguinte do Santos como mandante, na derrota por 2-1 contra o Inter, assim que o jogo terminou, Neymar se dirigiu ao setor das cadeiras inferiores e discutiu com um torcedor. Antes, ainda durante o segundo tempo, ele já havia sido flagrado pela transmissão falando em direção ao mesmo local. Em outro episódio, Neymar aparece sendo cobrado diretamente pela torcida organizada. Mano, você é a estrela desse time, certo? Você é um dos maiores jogadores do planeta. Se você chorar, imagina o resto desses caras, mano. Se você chorar, imagina o resto desses caras, mano. Se você... Só um minuto. Se você discutir com um torcedor, mano, vai dar margem pra qualquer um aqui discutir com um torcedor. E no meio de tantas polêmicas, críticas e lesões em 2025, até mesmo alguns fãs do craque começaram a abrir mão de tentar defender o jogador nas redes sociais. E agora, começando o pódio dos piores momentos de Neymar na temporada, a derrota humilhante por 6-0 contra o Vasco no Morumbi diante de quase 55 mil torcedores santistas, entrando para o top 3 goleadas sofridas pelo Santos na história do Brasileirão. E aqui não tem muito o que falar e comentar, né? Se fosse uma goleada contra um Flamengo, um Palmeiras, mas não, a goleada veio contra o Vasco, que estava numa sequência de somente uma vitória nos últimos 9 jogos. Resumindo... Foi uma merda, é uma vergonha fazer esse tipo de jogo no camisa do Santos. O segundo pior momento do craque na temporada foi, na minha opinião, um dos momentos mais polêmicos e, com todo respeito, de uma falta de profissionalismo e consideração absurda. No primeiro turno do Brasileirão, no clássico contra o Corinthians, Neymar não jogou devido a estar se recuperando de uma lesão. Mas, no mesmo dia, ao invés de estar presente junto com o time na Neoquímica Arena, ele foi presenciar um evento da Kings League no Allianz Parque. Tudo bem que o evento da Kings League era da final, do time que o Neymar é presidente e tudo mais. Mas vamos ser sinceros,
O que mais incomoda aqui é a falta de noção do menino Ney. Imagina o torcedor nesse dia, o Santos na vice-lanterna do campeonato com apenas 5 pontos em 9 jogos disputados, em mais uma derrota num clássico contra o Corinthians e ainda por cima ter que ver uma postagem do próprio Neymar sorrindo em outro evento de futebol com a frase: personalidade que incomoda, presença que se nota e felicidade que se esbanja. Pois é como o internauta comentou, nessa frase aí isso só faltou e o Santos se foda. E na primeira colocação, o pior momento do Ney em 2025 foi uma série de acontecimentos no jogo do segundo turno contra o Flamengo. Se no primeiro turno o Neymar foi herói e anotou o gol da vitória, nesse segundo turno foi um jogo para esquecer. Vamos lá, esse jogo marcava a volta do craque ao time titular do Santos depois de 9 jogos ausentes, em um momento crítico do Santos, já entrando na reta final do Brasileirão e muito pressionado contra o rebaixamento. E o que chamou a atenção foi a atitude controversa de Neymar. Teve aquele lance bizarro do Neymar voltando todo o campo para bater um tiro de meta e evitar o chutão, para logo em seguida o Zé Ivaldo simplesmente rifar a bola para o Flamengo. Depois, na entrevista do intervalo, ele simplesmente se colocou como a única alternativa para salvar o time e conseguir um gol, menosprezando o restante do elenco. Acho que tem que ter mais calma. E no terço final acho que tem que me procurar mais. Acho que é a única forma de a gente conseguir fazer um gol. No segundo tempo, depois de uma falha da zaga que levou ao terceiro gol do Flamengo, o Neymar dá um esporro absurdo no Zé Ivaldo na frente dos jogadores, da torcida, das câmeras, para todo mundo ver. Agora me diz, essa cobrança do Neymar foi certa? Para um cara que estava 9 jogos fora do time titular devido à lesão, voltar e já fazer isso no momento de dificuldade do time no jogo e no campeonato? E aqui eu não estou questionando a cobrança em si, até porque um líder e referência do time tem que cobrar mesmo, mas a forma como ela veio, para mim, foi totalmente fora de hora. Não bastasse isso, quando o jogo estava 3-0, Neymar saiu bravo por ser substituído aos 40 minutos do segundo tempo e ainda por cima viu o time melhorar, marcar 2 gols e quase buscar o empate na prorrogação. Esse jogo gerou muitas críticas, discussões e polêmicas, e até o questionamento se o Neymar mais ajudava ou atrapalhava o Santos. E para piorar, diante das críticas, saiu uma notícia falsa dizendo que o Neymar havia ligado e pedido desculpas para o técnico Vovôda, devido às suas atitudes controversas. O que era uma notícia até que boa para ele, né? Para dar uma limpada na sua imagem. Só que, para colocar mais lenha na fogueira, o menino Ney simplesmente foi a público para desmentir a informação e criticar o jornalista que publicou a notícia falsa. Ou seja, esse jogo contra o Flamengo deu tudo errado mesmo. Bom, diante dessa temporada desastrosa, que só não foi pior porque o Neymar terminou o ano com atuações importantes, jogando no sacrifício, é bom lembrar, não só para livrar o Santos contra o rebaixamento, mas também para classificar o time na Sul-Americana, a questão que fica é: qual é a chance do menino Ney voltar para a seleção brasileira e ser convocado na próxima Copa? O Ancelotti já deixou claro que, para ele ir para a Copa, ele tem que estar 100%. A gente está em novembro. Se tiver em maio, no momento 60%, é um nome. Ele tem que estar 100%. 100%. Porque eu não por el feito que há muitos jogadores muito bons no equipo, eu preciso eleger jogadores que estão a 100%. Para o Neymar estar 100%, ele tem que estar jogando bem e em condições físicas de aguentar a intensidade de uma Copa do Mundo, né? E não o Sport, o Juventude rebaixados e os reservas do Cruzeiro. E considerando que em 2025 o Neymar esteve longe do 100%, com muitas lesões, e que ainda por cima vai começar 2026 recuperando de uma cirurgia no joelho, é difícil crer que fisicamente ele vai estar 100% para o Mundial. Por outro lado, a seleção brasileira carece de jogadores decisivos. A geração atual pode até ter jogadores com talento individual, mas falando em decisão, na hora do vamos ver, nenhum jogador que está vestindo a amarelinha atualmente se mostra confiável, como o próprio Neymar já se mostrou em Copas passadas. Além disso, vamos falar a verdade, a seleção atual é muito provavelmente uma das piores seleções brasileiras da história.
Se considerarmos o nível técnico, o Neymar ainda sobra, e se eu fosse o Ancelotti, mesmo ele não estando em plenas condições físicas, eu não o deixaria de fora da convocação final para o Mundial. Até mesmo pensando em utilizá-lo como uma arma no segundo tempo, em um jogo difícil ali, para ele tentar decidir com uma assistência, um passe e a genialidade que a gente sabe que o Neymar tem. Portanto, para responder a pergunta do vídeo, eu vou ficar em cima do muro. A minha odd justa para o Neymar ir para a Copa é, nesse momento que eu gravo esse vídeo, no final de 2025, uma odd justa de 2. Ou seja, tá tudo em aberto, ele tem 50% de chances de ir e 50% de chances de não ir. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Neymar vai estar na próxima Copa do Mundo? E se ele for convocado, ele deve ser titular ou ser uma arma para o segundo tempo nos jogos difíceis? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários a sua opinião, e se você gosta de apostas, se inscreve aqui no canal do Clubão para não perder a cobertura completa das bets da Copa do Mundo de 2026.